Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 11 de março de 2024, a partir de agora aqui no seu rádio JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. A senadora Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, será relatora da proposta que fixa mandato no STF. Mulher de 51 anos foi resgatada de cárcere privado em Campo Grande. Ministério da Saúde ressalta a segurança da vacina contra a dengue. Proposta libera pais do trabalho para acompanhar vacinação dos filhos. Venezuelano suspeito de matar a companheira e a sogra em Santa Catarina foi preso em Água Clara. E um acidente fatal mata garoto de 12 anos em Cuturama. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo nesta segunda-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Stephanie Tuso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Semana que começa com destaque para a nova onda de calor sobre o país. Teremos pelo menos até o dia 15 de março temperaturas de 3 a 5 graus acima da média, desde o sul de Rondônia até áreas do interior de São Paulo. Esse calor intenso também vai ser sentido no sul de Minas e no centro e sul do Rio de Janeiro. Agora, característica de onda de calor somente sobre os municípios do extremo sul de Mato Grosso do Sul, interior do Paraná, de Santa Catarina e o oeste do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas podem ficar 5 graus acima da média para este período. No decorrer dessa segunda-feira, o ar seco já se expande mais sobre o centro e sul do país. E até mesmo municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul voltam a ter sol e tempo firme, com mais horas de incidência solar e até com umidade do ar, que já pode ficar baixa em algumas regiões. Em Curitiba, Florianópolis, Joinville e Blumenau, tem tendência para algumas pancadas rápidas, mas que não devem durar por muito tempo e a chuva que se concentra principalmente à tarde. Para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a segunda-feira vai ser marcada por tempo firme. Agora, em algumas cidades do sudeste do país, teremos um começo de semana de muito sol, calor e não tem expectativa de chuva para algumas áreas, entre Avaré, Ourinhos em São Paulo, Bauru e Presidente Prudente. Mas a capital paulista ainda pode receber chuva de maneira isolada no meio da tarde da segunda-feira. Alguns municípios que fazem divisa com Minas, com Rio de Janeiro, ainda ficam sujeitos a pancadas típicas de verão. Em Belo Horizonte e Vitória, a semana começa com muito calor e com pancadas mais irregulares e mal distribuídas. No centro-oeste do país, só não tem expectativa de chuva em Ponta Porã e na cidade de Naviraí, mas grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, de Goiás e até mesmo de Mato Grosso continua recebendo um pouco mais de umidade, que provoca pancadas mais irregulares e mal distribuídas a partir do meio da tarde. E em Brasília, essa chuva pode vir até acompanhada por trovoadas, mas não tem alerta para se estender por muitas horas. No nordeste do país, a semana ainda começa com muita atenção para a infiltração marítima novamente no litoral do Maranhão. A zona de convergência intertropical vai seguir atuando, trazendo esses ventos mais úmidos do mar contra a costa. E isso ainda favorece nuvens carregadas para o Piauí, Ceará e para o Rio Grande do Norte. Em Natal, a chuva se concentra a partir da tarde e tem tendência para pancadas moderadas. Só não chove entre o interior do Pernambuco, de Alagoas e do Sergipe. Boa parte das áreas mais centrais da Bahia vão ter mais sol na segunda-feira. Para Salvador, as pancadas podem acontecer com moderada intensidade. Já sobre a região norte do país, ar quente e úmido para esse começo de semana, ainda provocando nuvens de chuva. O risco de temporal é mais alto para Macapá e Belém e acontecem pancadas que podem vir com força em Palmas, no Tocantins, Rio Branco, no Acre e Manaus, no Amazonas. Só Boa Vista que vai ter muito sol e calor. E a tendência é que as temperaturas, já a partir dessa segunda-feira, passem facilmente dos 35 graus. Em relação às máximas nas outras capitais, temos temperaturas já chegando a 30 graus em Porto Alegre, calorão de 34 em Cuiabá, máxima que pode chegar a 32 no Rio de Janeiro e dia que já começa abafado em Salvador com mínima de 26. À tarde, a máxima pode chegar a 33 graus. Em Manaus, a temperatura ainda chega a 31. JD1 no ar. Agro. Agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 214,70.
R$2,50. Já a arroba da vaca gorda, cotado a R$200. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$47. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$104. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. A senadora Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, foi indicada relatora da proposta de emenda à Constituição que fixa mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Bruno Lourenço. A proposta de emenda à Constituição reduz de 70 para 65 anos a idade máxima para os escolhidos ao Supremo Tribunal Federal. Em vez de cargos vitalícios, como é hoje, a PEC fixa mandatos de 8 anos e proíbe a recondução. Também determina um prazo de 30 dias para que o presidente da República faça a indicação tão logo surge uma vaga no STF e dá ao Senado 120 dias para a análise do candidato. O autor da proposta, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em entrevista à TV Senado, afirmou que a permanência de magistrados no Supremo por até 40 anos induz a uma sensação de poder sem limites. Um mandato longo é prejudicial, sim. Ele fica cometendo os mesmos erros até os 75 anos. E hoje, alguns deles se sentem semideuses, porque podem fazer tudo, porque usurparam a nossa prerrogativa de legislar. Então, eles estão fazendo muita coisa absurdamente, muito além da Constituição brasileira. Plínio Valério, que apresentou a PEC em 2019, acredita que agora, com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sua ideia de fixar mandatos para os juízes do STF será votada. Mas dessa vez pegou vento. Por quê? Porque o presidente, Rodrigo Pacheco, assumiu a postura de que ele também quer isso. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi escolhida relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Depois da CCJ, a PEC será analisada no plenário do Senado. JD1 no ar. JD1 no ar. Mais de 360 mil brasileiros já estão vacinados com a vacina contra a dengue, a maioria de graça pelo SUS. E o Ministério da Saúde reforça a segurança e eficácia do imunizante, que está sendo aplicado por enquanto apenas para a faixa etária de 10 a 14 anos. Os detalhes na reportagem de Graciele Bittencourt. O Brasil foi o primeiro país a inserir a vacina no sistema público de saúde e até o momento distribuiu 1.200.000 doses de vacina. 365 mil pessoas se vacinaram, sendo 250 mil pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que os critérios de aplicação das vacinas estão sendo seguidos. Em relação ao total de doses aplicadas, dizer que nós temos cumprido o compromisso firmado com estados e municípios a partir daquela seleção amplamente divulgada, os critérios da ocorrência de dengue ao longo dos últimos 10 anos, a circulação do sorotipo 2 e também a faixa etária em que se concentra o maior percentual de hospitalizações, que no caso é exatamente essa faixa de 10 a 14 anos. Entre todas as 365 mil doses aplicadas, 16 pessoas tiveram reações alérgicas graves. Segundo o Ministério, todos já estão recuperados e passam bem. O diretor do Programa Nacional de Imunização, Éder Gatti, lembrou que os benefícios que a vacina oferece são muito maiores que eventuais riscos e destacou que o imunizante é seguro e recomendado por órgãos internacionais de saúde. A vacina, quando ela foi incorporada, ela passou pelos estudos de fase 3, ou seja, todos os protocolos clínicos foram seguidos e foi constatado nos estudos que ela tem segurança e eficácia. A Organização Mundial de Saúde recomendou o uso da vacina. E vale lembrar que a dengue é um problema de saúde pública importante no nosso país. Então existe um produto regulamentado, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, existe uma demanda epidemiológica e, obviamente, existe também uma demanda social. O Ministério da Saúde recomendou um período de 30 minutos de observação depois de aplicada a vacina para quem tem histórico de alergias. Para os demais vacinados, 15 minutos. E se for constatada hipersensibilidade, a segunda dose só deve ser aplicada depois de uma avaliação clínica. A vacinação contra a dengue ocorre em 521 municípios de 16 estados que apresentaram maior incidência da doença.
Reportagem Graciele Bittencourt. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. Da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Uma mulher de 51 anos foi resgatada de um cárcere privado na madrugada de domingo no apartamento em um residencial no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. A vítima foi ameaçada com uma tesoura pelo companheiro de 29 anos. A polícia militar foi acionada pela central e, ao chegar no apartamento, precisou arrombar a porta que estava trancada. A mulher estava ainda dentro de um quarto, trancada com o autor, que a todo momento ameaçava enfiar a tesoura no coração dela, matar os policiais e se matar. Após um período de negociações entre o agressor e a polícia militar, a mulher conseguiu ser liberada e o homem começou a quebrar a casa e ameaçar os policiais, sendo contido com um tiro. A mulher foi levada ao hospital com ferimentos leves. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, resistência à ameaça, dano e lesão corporal na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O venezuelano Oneal Moreno, de 46 anos, suspeito de matar a companheira e a sogra em Joinville, em Santa Catarina, foi preso em Água Clara, em Mato Grosso do Sul. A mãe e a filha, de 59 e 43 anos, morreram no dia 4 de fevereiro por traumatismo craniano causado com ação contundente. Uma barra de ferro foi encontrada na residência em Joinville. Após o crime, o suspeito fugiu e foi capturado neste fim de semana em Mato Grosso do Sul, em ação conjunta das polícias civis do estado de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina. E o garoto Pablo Henrique dos Santos Uerrara, de apenas 12 anos, morreu na manhã de sábado em um acidente fatal na área rural no distrito de Cuturama, em Fátima do Sul. Conforme informações do site A Princesinha News, Pablo estava com o pai em um trator quando se desequilibrou e caiu. O menino acabou sendo esmagado pela roda do veículo. Pablo foi rapidamente encaminhado ao Hospital Municipal de Vicentina, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado pelos profissionais de saúde. As investigações sobre as circunstâncias do acidente que levaram à morte do Pablo estão sendo conduzidas pela Polícia Civil de Fátima do Sul. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Um projeto apresentado recentemente no Senado concede abono no trabalho para que os pais possam levar os filhos para vacinar. O objetivo é promover a adesão aos programas de imunização, à saúde infantil e a conciliação entre o trabalho e família. A reportagem é de Bianca Mingotti. De autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, a proposta concede o abono de meio período no trabalho para os pais, servidores públicos e empregados da iniciativa privada que necessitam acompanhar seus filhos ou dependentes menores de idade para vacinar. O parlamentar menciona na justificativa da proposta a importância da vacinação na redução e eliminação do risco de doenças e de suas manifestações graves. O Everton diz ainda que a proposta colabora para a maior adesão à vacinação no país, tanto dos pais quanto dos filhos, e fortalece assim a imunidade da população. O pai, a mãe, muitas das vezes deixa de vacinar o filho, o idoso, alguma pessoa que dependa, ou o próprio trabalhador, por conta da sua carga horária. Já perde muito tempo para chegar no seu trabalho, com trânsito,
trânsito, já em umas condições difíceis de deslocar da sua residência para o seu local de trabalho, para voltar à noite e ainda sem tempo para poder vacinar. O texto será analisado primeiro pela Comissão de Assuntos Sociais e depois segue para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em decisão terminativa, se aprovada, poderá seguir para a Câmara dos Deputados. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Campeonatos estaduais, Campeonato Sul-Mato-Grossense, rodada de sábado, Dourados venceu em Viema por 1-0. O Aquidauanense recebeu o Corumbaense e venceu por 3-2. O Coxim ficou no empate com Costa Rica e o Operário fez 1-0 contra a Portuguesa e faz a segunda melhor campanha na fase de grupos desde 2021. A equipe de Campo Grande é uma das favoritas para conquistar o Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2024. Com a primeira fase finalizada, o Estadual 2024 tem caminho do mata-mata definido. Os confrontos de ida estão marcados para o próximo final de semana. Confira a definição das quartas de final. Iviema enfrenta o Operário, a Portuguesa enfrenta o Aquidauanense, o Costa Rica enfrenta o Dourados e o Corumbaense enfrenta o Coxim. Campeonato Paulista, Palmeiras vence o Botafogo por 1-0 e garante a melhor campanha da primeira fase. O Santos venceu a Inter de Limeira por 3-2. E no domingo, o Guarani venceu o Bragantino por 1-0. O São Paulo venceu o Ituano no finalzinho, 3-2. E o São Bernardo venceu o Mirassol por 2-0. Novo Horizontino venceu a Portuguesa por 2-0. O Santo André venceu a Ponte Preta por 1-0 e o Águas Santa e Corinthians ficaram no 0-0. Campeonato Carioca no sábado, pela Taça Rio, Portuguesa 1, Boa Vista 1. E na semifinal do Carioca, o Flamengo 2, Fluminense 0. No domingo, Botafogo venceu o Sampaio Correia por 2-1 pela Taça Rio. E na semifinal do Carioca, o Vasco ficou no empate com Nova Iguaçu, 1-1. Pelo Campeonato Mineiro, no sábado, semifinal, Atlético Mineiro 2, América 0. Troféu da Inconfidência, Uberlândia 2, Atlético Clube 2. Campeonato Mineiro, domingo, Troféu da Inconfidência, Itabirito 4, Pouso Alegre 1. A outra semifinal, Tombense 0, Cruzeiro 0. No Campeonato Gaúcho, quartas de final, Internacional 3, São Luís 0. Juventude 4, Guarani de Bagé 0. Grêmio 2, Brasil de Pelotas 0. Copa Ouro Feminina da CONCACAF. Não deu para o Brasil. Com uma campanha perfeita até a decisão, a seleção brasileira acabou derrotada pelos Estados Unidos no jogo do título e ficou com o vice-campeonato da Copa Ouro Feminina da CONCACAF. Lindsey Lohan marcou de cabeça o gol da vitória por 1-0 neste domingo em Snapdragon Stadium, em San Diego, na Califórnia. A Copa Ouro foi a primeira competição oficial do técnico Arthur Elias à frente da seleção brasileira. O próximo compromisso será disputado em Chip Believers Cup, torneio quadrangular realizado nos Estados Unidos. O Brasil vai estrear no quadrangular contra o Canadá, dia 6 de abril, em Atlanta. Fórmula 1, Grande Prêmio da Arábia Saudita. Verstappen vence e chega a 100 pódios na Fórmula 1. A pole position de Max Verstappen se converteu em uma vitória segura para o holandês no Grande Prêmio da Arábia Saudita neste sábado, apesar de um breve momento de liderança de Lando Norris, por estender a vida útil de seus pneus médios no início da prova. Sérgio Pérez ainda garantiu a dobradinha da RBR ao chegar em segundo, mesmo punido em 5 segundos, por quase bater em Fernando Alonso nos boxes. Charles Leclerc foi o terceiro colocado, levando seu primeiro pódio da temporada. A conquista simbolizou também o 100º pódio de Verstappen na carreira. O primeiro foi no Grande Prêmio da Espanha em 2016, primeiro triunfo do piloto. Além disso, o tricampeão deixará o circuito de Jeddah com sua 55ª vitória do currículo, tendo se estabelecido ainda em 2023 como o terceiro maior vencedor de todos os tempos. O holandês ampliou sua liderança do campeonato de pilotos, chegando a 51 pontos e 15 de vantagens para o vice-líder Pérez. A dobradinha elevou os pontos da RBR no Mundial de Construtores para 87, com a Ferrari vice-líder detendo 49 pontos. A McLaren desbancou a Mercedes na terceira colocação por 2 pontos. A Fórmula 1 retorna daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio da Austrália no circuito de Melbourne, em 24 de março.
válido como a terceira etapa da temporada. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara dos Deputados ampliou as ações de combate à violência contra as mulheres em ano de eleições municipais. Os detalhes na reportagem de Maria Neves. No mês de luta pelos direitos da mulher, a Câmara deu mais um passo no combate à violência de gênero. O plenário aprovou um projeto que reserva 1 minuto na Voz do Brasil para a divulgação de canais de atendimento às mulheres vítimas de violência. Desde 2019, a Casa também realiza campanha de combate à violência política de gênero. O objetivo da campanha é alertar sobre os impactos desse tipo de conduta para a democracia e a participação feminina nos espaços de poder. Para a Procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sem mulheres em todos os espaços de decisão, não se pode sequer falar em sociedade democrática. Porque as pessoas gostam de dizer que o Brasil é democrático. Mas que democracia é essa que eu não me vejo representada em todos os espaços de poder? Como está o olhar do contraditório? Tem alguma coisa errada nessa forma que a gente entende a democracia. A parlamentar ressalta que a importância da presença feminina na política vai muito além de discutir temas geralmente associados a mulheres, como violência doméstica. A presença da mulher se faz necessária para a discussão de temas muito mais abrangentes, como violência contra crianças e adolescentes, educação ou saúde. Para aumentar a presença de mulheres nos espaços de poder e decisão, no entanto, é preciso combater a violência política de gênero. Esse tipo de violência se manifesta das mais diferentes maneiras, desde quando uma candidata é xingada ou ameaçada pela internet, passando por desmerecimento no exercício das funções que exerce, até o assassinato. Soraya Santos chama a atenção também para uma outra forma de violência política mais sutil, aquela presente nas estruturas partidárias, que sabotam as candidaturas femininas a cargos eletivos. Desde 1997, a legislação brasileira obriga os partidos a reservar, no mínimo, 30% das candidaturas para mulheres nas eleições proporcionais. Para a Câmara dos Deputados, assembleias legislativas e câmaras de vereadores. No entanto, até muito recentemente, a prática mais comum, como explica a Procuradora da Mulher, era a apresentação das chamadas candidaturas laranja, uma maneira de burlar a lei. Não é só a legislação, é a estrutura partidária, que a maioria é presidida por homens. Então, em 2016, outro número chocou o Brasil. Nas eleições municipais, mais de 14.250 mulheres tiveram 0 voto. Nem ela votou nela e muitas delas sequer sabiam que o CPF dela estava contando para a chapa. E ali ficou materializada as candidaturas de laranja. De forma a mudar essa realidade, a bancada feminina da Câmara entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar os partidos a destinar pelo menos 30% das verbas de campanha para as candidaturas femininas. Também deveriam reservar igual tempo para mulheres nas propagandas de rádio e televisão. As demandas foram atendidas pela Justiça. Soraya Santos ressalta que na eleição seguinte, ocorrida em 2022, foram eleitas mais mulheres para o Legislativo que nos 30 anos que antecederam a decisão. A atual bancada feminina conta com 91 deputadas, o que corresponde a menos de 18% das cadeiras. Soraya Santos relata que quando chegou à casa em 2015, as mulheres representavam apenas 9,9% dos 513 deputados. Quanto à campanha de combate à violência política de gênero, que é coordenada pela Secretaria da Mulher, quem for vítima ou presenciar algum caso desse tipo de violação pode ligar para o número 180 ou utilizar o Fale Conosco da página da Câmara na internet. De Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdonoticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.